As sociedades anônimas são organizadas por meio do seu estatuto. E o estatuto de uma SA define os seus poderes sociais. A Lei 6404/76 exige que ela se organize de acordo com os seguintes poderes sociais: Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal. O Conselho de Administração é obrigatoriamente formado por acionistas, enquanto que a diretoria é formada por residentes do país, que podem ser ou não acionistas. O Conselho de Administração, ele é de existência obrigatória nas sociedades anônimas de capital aberto, nas sociedades anônimas de capital autorizado e nas sociedades de economia mista. Traduzindo, SA de capital aberto nós conhecemos. SA de capital autorizado é aquela sociedade anônima que tem um capital fixado no estatuto, mas que já tem no seu estatuto a autorização para aumento de capital até determinado limite. Por isso é que se chama de capital autorizado. Porque, de regra geral, quem autoriza o aumento de capital é a Assembleia Geral. Nas SAs de capital autorizado, dentro do limite já autorizado no estatuto, quem tem alçada para autorizar, para decidir sobre a emissão de ações dentro desse limite, é o Conselho de Administração, por isso que ele tem que existir. E, nas sociedades de economia mista, por imposição legal, mesmo que seja uma SA economia mista de capital fechado, que não é a regra, a maioria das sociedades de economia mista já são de capital aberto, mas mesmo uma economia mista de capital fechado, obrigatoriamente tem Conselho de Administração, que é formado obrigatoriamente por acionistas. O Conselho de Administração é a chamada gestão estratégica da empresa. São acionistas que se reúnem e examinam, analisam a gestão do dia a dia que é feita pela diretoria. A diretoria é a gestão do dia a dia. O diretor muitas vezes é contratado, pode ser um profissional do mercado contratado para trabalhar, para dirigir aquela empresa. Obrigatoriamente tem que ser residente no país por determinação da Lei 6404/76. E o Conselho Fiscal, como o próprio nome diz, ele fiscaliza. O Conselho Fiscal pode ter existência permanente ou pode ser instaurado próximo da Assembleia Geral que irá analisar as contas, ou pode ser instaurado a pedido de acionistas quando ele não possui existência, funcionamento permanente. Os deveres dos gestores, dos administradores: o dever de diligência, de tomar conta, de administrar a companhia como se fosse seu próprio negócio, abstendo-se de voto abusivo ou de conflito de interesses. O dever de lealdade, manter sigilo acerca das atividades da companhia, cujo sigilo é fundamental para a preservação do próprio negócio. Abster-se de qualquer atuação que provoque conflito de interesses. E ele tem o dever de informar. Informar fatos relevantes, já vimos a obrigação de informar ao mercado qualquer deliberação de Assembleia Geral, de Conselho de Administração ou de diretoria. Deliberações que provoquem no mercado, influenciem de forma importante na decisão dos investidores de comprar ou de vender valores mobiliários de emissão desta empresa. E já vimos também que o administrador tem o dever de informar quando ele negocia com valores imobiliários de emissão da própria empresa da qual ele é administrador. O aumento de capital de uma sociedade anônima pode ser feito pela subscrição pública de ações.
quando estiverem realizados no mínimo 3/4 do capital previsto no Estatuto. E aí não vamos confundir que nós temos duas restrições. Uma que nós vimos antes, que é aquela 30%. Tem que estar no mínimo realizado pelos acionistas fundadores, 30% do capital, para que a empresa possa colocar ações no mercado. Mas ela está colocando para completar o capital previsto no Estatuto. Então ela está realizando o capital. Quando este capital previsto no Estatuto for realizado no mínimo em 3/4, só aí ela poderá aumentar o capital por meio da oferta pública de novas ações. Toda vez que há uma oferta pública de novas ações para aumento de capital, o direito de preferência para a aquisição destas novas ações é dos atuais acionistas. Já vimos isso quando falamos do mercado de capitais, da negociação com ações. Comentamos, inclusive, que esse direito de preferência ele se materializa pelo chamado direito de subscrição, que é um valor mobiliário que o acionista recebe e ele exerce esse direito subscrevendo novas ações que estão sendo emitidas no aumento de capital, ou se não quiser exercer esse direito, ele poderá negociá-lo no mercado, porque o direito de subscrever valor mobiliário, direito, também é um valor mobiliário. Uma sociedade anônima, para se dissolver, diz o artigo 206, ela se dissolve de pleno direito pelo término do prazo de duração, quando é uma SA já constituída com prazo de duração no seu estatuto, nos próprios casos previstos no estatuto, por deliberação da Assembleia Geral, a Assembleia Geral pode decidir o fim, a dissolução da empresa, e pela existência de um único acionista, quando se verifica que a sociedade anônima só tem um sócio, se aquele número mínimo de 2 sócios não for recomposto até a Assembleia Geral do ano seguinte, ressalvado o previsto no chamado artigo 251, que é aquele que prevê, que disciplina a chamada subsidiária integral. Subsidiária integral é a exceção. A regra é que sociedade anônima tem que ter no mínimo 2 sócios. Entretanto, a exceção é a chamada subsidiária integral, que é uma sociedade anônima de um sócio só. Só que este sócio, obrigatoriamente, é uma pessoa jurídica. Não existe sociedade anônima de um sócio só que seja pessoa física. Se é pessoa jurídica, o único sócio de uma sociedade anônima, esta sociedade anônima é subsidiária integral da outra. Nós temos alguns exemplos, falamos inclusive em aulas anteriores, das subsidiárias integrais do BNDES. A BNDES Par e a Finame são subsidiárias integrais. A Caixa Par, Caixa Participações, é uma subsidiária integral da Caixa Econômica Federal, porque é uma SA, mas que só tem um sócio, que é uma pessoa jurídica. Então, ressalvado esta exceção da subsidiária integral, a regra geral é que, se uma SA só tem um sócio e passado um ano continua só tendo um sócio, ela se dissolve de pleno direito. Pela extinção da forma na lei da autorização para funcionar, por exemplo, o banco é uma sociedade anônima, que depende de autorização para funcionar. No momento em que ele tem essa autorização para funcionar extinta, por exemplo, a liquidação extrajudicial promovida pelo Banco Central, dissolve-se a SA de pleno direito. Ela se dissolve por decisão judicial quando anulada a sua constituição, quando está se constituindo e um acionista discorda daquela constituição, qualquer acionista pode propor a anulação da constituição. Quando não pode preencher o seu fim, o seu objeto social não é mais possível de ser alcançado pela empresa. Para isso, no mínimo 5% do capital social tem que estar representado pelos acionistas que vão propor este tipo de ação.
No caso de falência, a falência significa dissolução. Deixa de existir a empresa e passa a existir a massa falida daquela empresa. E massa falida é o conjunto dos bens, direitos e obrigações de uma empresa que existia e faliu. A massa falida não é a empresa. Massa falida é outro tipo de pessoa, é uma quase pessoa, na definição formal da doutrina jurídica. A massa falida não é uma pessoa no sentido estrito. Assim como o espólio. O que é o espólio? É o conjunto de bens e direitos e obrigações de uma pessoa física que faleceu. O espólio não é uma pessoa, é uma quase pessoa. Porque ele tem personalidade judiciária. Pode ser acionado e pode acionar, mas não tem personalidade jurídica. Ele só existe enquanto está persistindo o inventário. Da mesma maneira, a massa falida só existe enquanto está rolando o processo de falência. E também, nos casos de decisão de autoridade administrativa, quando lei especial prevê que determinada empresa depende de autorização de atividade autoridade administrativa para funcionar. As sociedades de economia mista são as sociedades anônimas cujo acionista controlador é o Estado em qualquer nível, federal, estadual ou municipal. Para constituir uma sociedade de economia mista é necessário autorização legislativa. E existia o artigo 242 da Lei das Sociedades Anônimas até a alteração promovida pela Lei 10.303 de 2001. Até esta data, as sociedades de economia mista não estavam sujeitas à falência. Mas isso foi revogado pela Lei 10.303 de 2001. Portanto, a partir desta lei, estas sociedades de economia mista passaram a ser também sujeitas à falência. E como nós já comentamos, as sociedades de economia mista, mesmo que seja uma SA fechada, obrigatoriamente têm conselho de administração. Coligadas e controladas são empresas que uma outra empresa possui a sua participação. A coligada é aquela em que uma empresa possui uma parte importante do capital sem ter o controle. Se ela tiver o controle da outra empresa, é uma controlada. A subsidiária integral é um exemplo de controlada, mas não é o único. Existem situações em que a empresa controlada tem vários sócios, entretanto, uma empresa, outra, possui mais que 50% do capital votante. Então, ela é uma controlada. Grupo de sociedades é quando um conjunto de sociedades anônimas formam uma espécie de conglomerado. A forma, constituição e obrigações das empresas que compõem o grupo de sociedade está disciplinado no artigo 265 e seguintes da Lei das Sociedades Anônimas, no capítulo 21. E no caso de alienação de controle, ou seja, quando o controlador vai vender a maior parte do capital, é necessário uma oferta pública de aquisição. E esta oferta pública de aquisição tem a previsão em lei do chamado tag-along, ou seja, quando o controlador adquire o controle, ele comprou do acionista que era majoritário. Ao fazer isso, ele é obrigado a estender esta oferta aos demais minoritários, com no mínimo 80% do valor pago ao acionista controlador anterior. Então, resumindo e fechando nossa aula deste momento, o processo de alienação de controle de uma sociedade anônima, quando o novo acionista controlador adquire o controle, ele é obrigado a fazer uma oferta pública de aquisição aos demais acionistas. E o valor que será pago a esses outros acionistas é de, no mínimo, 80% do que foi pago ao antigo acionista controlador.